Então, boa tarde, turma. Vamos começar logo a aula de hoje já falando sobre essa agenda, tá? Então, eu vou começar logo pela agenda e depois a gente faz o conteúdo da aula de hoje para valer. Então, ó, na agenda, como vocês podem ver lá na nossa plataforma, lá na nossa sala de aula virtual, eu botei pesquisar e resumir no caderno a biografia de algum atleta brasileiro medalhista olímpico em atletismo. Atenção! Attention, please, my children. Aí, tá bem, hein? Ó, atenção. Não quero ninguém falando de Neymar. Não quero ninguém falando, deixa eu ver, do Michael Jordan, do LeBron James, de atletas de outros esportes. Não existe, tá? Atenção, ó. Você vai pesquisar um atleta medalhista olímpico em atletismo, um atleta brasileiro, certo? Um atleta brasileiro medalhista olímpico em atletismo, tá? Nós temos inúmeros aí, temos pessoas muito importantes que já foram considerados quase como heróis nacionais porque conseguiram feitos históricos em termos de atletismo, e é isso que eu quero que vocês pesquisem. Como é que eu posso fazer essa pesquisa, professor? Você vai primeiro pesquisar quais foram os atletas brasileiros medalhistas olímpicos em atletismo. Aí vai aparecer uma lista. Dessa lista, você escolhe um para você desenvolver a sua pesquisa, porque eu peço que você faça uma pequena biografia, né? Você vai fazer, na verdade, um resumo da biografia desse atleta, tá certo? Então, falar quais foram as conquistas, quanto tempo ele treina, quanto tempo ele compete, qual foi o ano que ele conquistou isso, qual foi a prova, qual foi a modalidade, certo? Há alguma dúvida com relação à agenda? Não? Ok. Agora, Fiz de um atleta lá de 1900. já pesquisou aí, João Vinícius? Qual é o nome dele? João do Pulo. O João do Pulo, olha, o João do Pulo foi destaque, né? Em salto à distância, eu acho. Mentira, eu também já fiz. E foi do João do Pulo também. Ô, palhaçada! Mas tem gente mais atual, tem gente mais atual. E com relação a salto mesmo, né? A Marro Imagem, um atleta de salto que conquistou medalhas há pouco tempo. Tem outros aí mais atuais, pesquisem, tá? Não vão pegar qualquer pessoa, qualquer nome e já pesquisar sobre ele, não. Vai analisando a lista. Se você encontrar algum que esteja, por exemplo, classificado para a Olimpíada desse ano, melhor ainda, entendeu? Então, assim, tentem pesquisar algo mais atual, de preferência. Mas a gente tá de quarentena, não era pra tu estar fechado? Não entendi. Mas tu não tá fechado? Como é pra gente ficar nas Olimpíadas do Brasil sem que o negócio tá aberto? As Olimpíadas, elas não vão acontecer no Brasil, João Pedro, vão acontecer lá em Tóquio, no Japão. E todos os atletas, são mais de 11 mil atletas, vão receber vacina para poder competir agora no próximo mês. Tá bom? Então vai ser bem legal. Existe essa dificuldade, existe esse medo de não acontecer as Olimpíadas por isso. Mas aí foi autorizado que os atletas recebam vacina. Gente, a vacinação no Brasil está um pouco lenta, mas em outros países está bem acelerada. Então, nos Estados Unidos, a partir de 12 anos já vai poder se vacinar. Então, olha aí, que evolução, né? Então, assim, em outros lugares está bem evoluído, tá? Com relação a vacinas. Gente, hoje a gente vai falar sobre o atletismo, o esporte base das Olimpíadas. E aí, ó, deixa eu explicar. Nós vamos começar a falar um pouco sobre as Olimpíadas a partir, não vou dizer que a partir de agora especificamente, mas a partir da aula seguinte. Atenção, próxima aula é a avaliação parcial. Como é nossa avaliação parcial? Eu vou ainda tentar explicar bem direitinho. Tem gente que ainda não entendeu. Na nossa primeira avaliação parcial, vocês não fizeram prova para valer muita coisa, não. É quase que um trabalho de pesquisa, só que em forma de formulário. Então, na avaliação parcial, eu faço lá as questões para que você, normalmente coisas que a gente já vem conversando aqui, é como se você tivesse que fazer um trabalho, e no trabalho tem vários temas que você vai ter que, vários subtemas dentro do trabalho, pronto. Nossa avaliação parcial é mais ou menos assim. Em cada questão é como se fosse um subtema do tema geral. E aí você vai ter que fazer sua pesquisa lá, certo? Bem completinho. Então você vai ter que fazer respostas, não é de uma linhazinha, tem que fazer respostas grandes, de acordo com uma boa pesquisa, certo? Nossa avaliação parcial é sobre o atletismo, tá bom?
E aí a gente vai começar a ter conteúdo sobre os Jogos Olímpicos. Ó, a próxima semana é a avaliação parcial, vai ser só sobre atletismo. Perguntas que vocês vão poder pesquisar para poder responder, vai ser bem de boa, a avaliação parcial é nesse sentido. E a partir da aula seguinte, a gente começa a falar sobre Jogos Olímpicos. Lógico, o atletismo está completamente ligado aos Jogos Olímpicos. E aí, nossa avaliação global lá na frente vai ser sobre atletismo e Jogos Olímpicos, beleza? Então vai ser bem bacana. Legal, já consegui mostrar vocês aqui. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela e vamos para valer na nossa aula. Então, gente, eu gostaria que pelo menos 2 pessoas falassem sobre a pesquisa da aula passada, heptátulo e decátulo. De preferência, vamos lá, eu quero que uma menina fale sobre o heptátulo, já que é uma prova só para mulheres, e eu quero que um dos meninos fale sobre o decátulo, já que é uma prova só para homens. A Maria Clara levantou a mão, então ela vai ter direito aí de fala sobre o heptátulo. Vai lá, Maria Clara. Maria Clara. Cadê ela? Levantou a mão e não falou. Será que, professor? Tem que falar do decátulo, né? Isso, decátulo. Cadê ela? Não é heptátulo? Ah, perdão, é. Maria Clara, as meninas vão falar Professor? sobre o heptátulo. Eu vou deixar para um dos meninos falar sobre o decátulo, tá bom? Ah, ok. O heptátulo tem 7 tem 7 provas. 1. Corrida de 100 metros com barreira. 2. Lançamento de peso. 3. Estamos ouvindo, vamos lá. 100 metros com barreira, lançamento de peso. 3. Lançamento de dardo. 4. Salto em altura. 5. Salto em distância. 6. Corrida de 200 metros. E 7. Corrida de 800 metros. Muito bem, é isso aí. Legal, gente, a prova de heptátulo é uma prova bem complexa, porque o atleta, normalmente, ele vai se especializar em uma das 3 modalidades do atletismo. Ou ele é especialista em corrida, ou ele é especialista em salto, ou ele é especialista em lançamento. Nas provas combinadas, o atleta tem que ser bom em todas essas modalidades. Tem que ser bom em corrida, ser bom em salto e ser bom em lançamento, porque são realmente provas que vão exigir, né, o potencial completo do atleta. Alguém mais gostaria de falar sobre o heptátulo? Eu tinha visto algumas pessoas de mãozinha levantada. Mirelle. Vai lá, Mirelle, pode falar. Ok. O heptátulo é uma modalidade que possui 7 provas de atletismo. Que são 100 metros com barreiras, 200 metros salto, 800 metros salto, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo. Se os atletas conseguirem algum recorde das disciplinas em uma competição, serão atribuídos pontos extras a eles. Ok. Acho que a Lívia também queria falar, eu vi ela com a mãozinha assim. Não, Lívia? Deve ter visto errado. Vamos lá. Legal. Sobre o heptátulo, todo mundo entendeu quais são as provas que fazem parte. Sobre o decátulo, vamos lá. Vou dar a primeira vez para a fala de algum dos meninos. Já que é uma prova só para homens. Vamos lá. Quem gostaria de falar sobre sua pesquisa?
E aí, gente, vamos lá? Professor, as corridas são a de 100 metros rasos, 400 metros rasos, 1.500 metros rasos? Pode continuar. Ah, tá bom. O decatlo tem 8 provas de corrida de 100 metros rasos, 400 metros rasos, 500 metros rasos, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. Bem, assim como o heptatlo, o decatlo também ele é bastante exigente, né? Por conta da questão do desgaste físico do atleta. Nós costumamos dizer que os atletas de triatlo, né, que é uma modalidade também, é um esporte em que o atleta tem que correr, nadar e pedalar, não é nessa sequência, na verdade é nadar, pedalar e correr, a sequência correta. Nós costumamos dizer que o atleta de triatlo é um super atleta. Se ele que faz só 3 é um super atleta, o que seria então um atleta de decatlo, que fazem 10 provas, não é, gente? Então, ó, aí sim é um super atleta, né? Lógico, as proporções são diferentes. A proporção no decatlo é diferente da proporção, por exemplo, a proporção de corrida no decatlo é diferente da proporção de corrida no triatlo. Porém, é bem exigente, sim, porque são 10 provas. Assim como o heptatlo também é bastante exigente por conta da questão de ser 7 provas. Beleza? Gente, alguém mais gostaria de falar sobre o decatlo? Tenha pesquisado diferente? Tudo bem, Maria Clara? Beleza, gente. Então, atenção, ó. Nós vamos agora, eu vou fazer uma pequena leitura sobre a corrida, sobre o salto e sobre o lançamento de forma um pouco mais específica, tá bom? E aí, a gente vai dar abertura à questão dos Jogos Olímpicos. Até porque o atletismo ele é o esporte base das Olimpíadas. Vocês vão ter a oportunidade de estar estudando sobre as Olimpíadas, sobre o atletismo e assistir na TV isso tudo. É incrível. Quando a gente assiste assim sem entender é uma coisa. Quando a gente assiste conhecendo mesmo, entendendo aquilo, é outra coisa, é muito massa. Normalmente o atletismo acontece no último dia dos Jogos Olímpicos. É um dia todo dedicado só para o atletismo, porque ele realmente é a modalidade que tem mais premiações, mais medalhas. Então, eles tornam o grande destaque das Olimpíadas no último dia. É muito massa. Às vezes, existe o ranking de medalhas nas Olimpíadas, pode ser que o país A esteja ganhando e o país B esteja perdendo, e no atletismo, no último dia, o país B conseguiu ultrapassar o país A, só por conta da quantidade de medalhas que é disputado na competição de atletismo no último dia. Gente, vou precisar botar meu notebook para carregar. Meu Deus, vai descarregar. 1 minutinho e eu volto. Ok, turma, estou de volta. Vamos lá, João Pedro, já pode voltar também. Vamos lá. Legal, gente. Desculpa, é porque o meu notebook, não sei o que aconteceu, ele não mostra mais aquela barrinha de porcentagem de bateria, ele não está aparecendo. Aí, quando ele descarrega, já está mostrando descarregando de uma vez. Então, me pega sempre de surpresa. Vamos lá.
Atenção, vou falar um pouco sobre corrida, sobre salto, sobre lançamento. Concentração aí para ouvir. A corrida ela é uma das formas mais primitivas de exercício e provavelmente surgiu a partir da necessidade dos homens primitivos de andar mais depressa para fugir de alguns perigos ou até mesmo para perseguir uma caça. A prática regular de corrida aumenta a capacidade respiratória, melhora a circulação sanguínea e aumenta a força muscular. Olha que legal. Correr, gente, é diferente de andar depressa, tá bom? Quando uma pessoa está andando, ela mantém um dos pés no chão e o outro no ar. Na corrida, de tempos em tempos, os dois pés do atleta ficam no ar. A corrida é, na verdade, uma sucessão de pequenos saltos. Ao correr, você deve elevar os joelhos ao mesmo tempo em que movimenta os seus braços. Desta forma, você obterá uma rápida deslocação do seu corpo. Para pequenos percursos, o mais importante é a velocidade do atleta, pois não exigem muita resistência. Já para os longos percursos, não tem como principal foco a velocidade, pois ninguém aguentaria correr velozmente até o final longas corridas. Então, o que vai ser mais exigido vai ser a resistência. Por isso eu defini para vocês, né? A gente vai dividir as provas de atletismo em provas de velocidade e provas de resistência. A corrida de pequeno e de longo percurso são chamadas de corridas rasas. Quando, porém, são combinadas com saltos de barreira, temos a corrida com obstáculos. Mas existem também outros tipos de corrida, como as corridas mistas, que têm início e final em uma pista, porém o percurso é desenvolvido nas ruas e estradas. A corrida cross country, que é uma corrida de longa distância realizada em campos, bosques, pequenos lugares, né, diferentes. É um tipo de prova muito divulgada em países da Europa. E temos outras corridas de longa distância, como a maratona. Já falei para vocês, né, que vai ter um percurso superior a 42 quilômetros. Legal, né, gente? Eu contei a história da maratona para vocês, acho que foi na aula passada, foi? Falei do soldado que teve que sair de uma cidade, do lugar onde estava tendo a guerra, até a cidade dele para pedir reforço. E ao chegar lá, ele cansou tanto por conta do percurso que ele morreu. Mas ele conseguiu pedir reforço, e aí o exército foi até lá ajudar e eles conseguiram vencer a batalha. E aí, como o percurso era mais de 42 quilômetros, deram o nome dele para essa prova de atletismo, maratona. Legal. Com relação à corrida, tranquilo? Deu para pegar legal? Vou falar um pouco agora sobre salto, tá bom? Conceito básico de salto. Saltar é elevar-se procurando transpor a maior distância ou a maior altura possível. Os saltos atléticos que procuram transpor certa distância, semelhantes aos que eventualmente damos no dia de chuva, por exemplo, quando temos que saltar por cima de uma poça de água, são chamados de salto em distância, certo? Os saltos atléticos, semelhantes aos que você dá quando tentar alcançar um galho de árvore, por exemplo, quando a gente pula para cima, são chamados de salto em altura. Os saltos atléticos em distância e em altura, eles são executados obedecendo algumas técnicas e regras, tá? Quase todos os desportos exigem o salto. Exemplo, o atletismo. Quando você está com a bola, você vai correr, para lançar a bola no gol, você salta, se projetando à frente e acima para ter uma melhor execução do movimento. Assim como o basquete também, como o vôlei para bloquear ou para cortar, né? E até mesmo no futebol, né? Imagina aí aquela bola que vem lá do escanteio, cobrou, aí vai lá a pessoa cabecear. Normalmente ele não fica parado no chão, não. Ele tem que saltar para poder conseguir cabecear a bola em direção ao gol, não é isso? Então, vários esportes utilizam o salto, seja ele em distância ou altura, beleza? Além disso, a gente vai ter também a questão do salto com vara, que aí a pessoa vai ter uma vara bem grande para tocar o solo e projetar essa pessoa bem mais alto, tá?
E também vamos ter o salto triplo, onde o atleta ele não vai dar um salto de uma vez só. A partir de uma marca, ele vai começar a dar pequenos saltos, até que no terceiro ele se projeta até o lugar, a caixa de areia, onde ele cai para marcar a distância, tá bom? E por fim, nós vamos falar sobre o lançamento, né, que também é chamado de arremesso, gente. São as 3 modalidades do atletismo: as corridas, os saltos e os lançamentos, também chamados de arremesso. O movimento que realizamos ao atirar pedras, por exemplo, é chamado de arremesso ou lançamento. Toda criança já praticou arremesso, até mesmo sem saber. O arremesso de pedras deve ter sido uma das primeiras formas dos homens primitivos utilizaram para caçar ou para se defender dos animais. Mais tarde, o arremesso passou a ser praticado como diversão e até mesmo esporte. À medida que fomos evoluindo, a pedra foi substituída por outros objetos mais adequados ao arremesso, até chegar aos pesos, né, padrão adotado hoje em dia, né, que é um arremesso de peso. Tá? Nós podemos classificar o arremesso em 2 tipos, como o lançar e o de lançar e o de empurrar. Arremessos como o de pedra, né, o dardo ou disco, são arremessos de lançar. Tá? Então, você vai estar pegando o objeto, ó, peguei meu objetinho aqui, ó, eu vou lançar. Isso é um arremesso de lançar. Já os arremessos, como o do basquete e o do peso, por exemplo, são um tipo de empurrar. Você arremessa empurrando. Imagina uma bola de basquete, aquela que é bem grande. Então, você segura e você empurra ela. Então, você está lançando empurrando, né? É um arremesso empurrando. Diferente de lançar um disco, por exemplo. Você pega um disco e jogou, certo? Então, tem essa pequena diferença, tá bom? Gente, e assim a gente vai ter essas três modalidades que constituem o atletismo: as corridas, os saltos e os lançamentos, certo? Até aqui, gente, alguma dúvida? Não, Sim ou não? eu gostei. Ó, Vou falar bocejando. Sim. infelizmente, ó, a gente não tendo a possibilidade da aula prática, a gente fica muito limitado com relação a quando a gente estuda esses conteúdos que são práticos, né? Estudar o atletismo só conhecendo a história, só falando da regra, é um pouco chato. Já pensou se a gente pudesse fazer isso na terça-feira, falar sobre essas regras? Falamos aqui sobre corrida, sobre salto e lançamento. Aí na quinta-feira a gente pudesse lá na quadra praticar tudo? Seria legal, não era, gente? Seria bem bacana, né? Logo, logo a gente vai poder ter essa oportunidade. Por hora, a gente vai estudando, vai fazendo nossas práticas adaptadas ali na quinta-feira, são exercícios voltados a atividades em casa mesmo, do jeito que é mais fácil de fazer, fácil de adaptar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só reforçar aqui. Alguém gostaria de falar? Não, depois eu falo. Acho que foi o João Pedro, né? Certo. Gente, deixa eu só reforçar então. Próxima semana, a avaliação parcial. Nós não teremos esse encontro remoto, vocês vão ter a avaliação parcial. Como vai ser a avaliação parcial, professor? Vai ser sobre o atletismo, tá? Como é que você vai fazer? Dentro das questões, eu vou pedir para você fazer, às vezes, até mesmo uma pesquisa para você escrever lá, tá bom? Então é bem fácil, não precisa se preocupar tanto, tá? Então é bem tranquilo. A nossa avaliação parcial normalmente é algo bem tranquilo, tá? A avaliação global é que é mais conteúdo, pergunta e resposta mesmo, tá? A avaliação parcial eu até mesmo gosto de botar as questões todas abertas para você escrever, tá? Já na global, eu tenho por hábito utilizar mais questões fechadas de marcar, para você realmente marcar a questão correta, tá bom? Pergunta, resposta. Com relação a As questões de marcar, é as que eu gosto mais. É porque vocês têm preguiça de escrever, fala a verdade. As teclinhas é muito pequena do meu celular, eu fico todo tempo apagando, ou eu escrevo outra letra errada.
Pois é, mas muita gente acontece isso, de escrever errado, e a gente tem essa. Eu sou muito chato com relação à correção de prova. Prova escrita mesmo na escola. Professor, Vem escrever, escreveu a palavra errada, eu marco de vermelho, para a pessoa saber que escreveu errado. Mas nesse período a gente tem que ter até essa, né, essa atenção aí. A gente sabe que muitos de vocês utilizam o celular. E escrever no celular, realmente a gente acaba errando bastante, né? O corretor muitas vezes engana a gente. Então, eu tenho a gente tem essa flexibilização, tá bom? Gente, o tema da aula é o atletismo, o esporte base das Olimpíadas. Por que que o atletismo é o esporte base das Olimpíadas? Agora a gente finaliza aqui essa primeira parte, porque a próxima aula que a gente for ter teórica, a gente vai falar especificamente sobre as Olimpíadas, tá bom? Imagina comigo, como eu contei aqui, a corrida talvez foi uma das primeiras práticas de atividade física do homem. O homem primitivo mesmo, o homem primitivo, no tempo das cavernas, eles foram descobrindo esses movimentos. E aí eles experimentavam, né? Iam se aperfeiçoando. Eles precisavam caçar, e aí eles utilizavam a corrida para poder chegar mais rápido na sua presa, ou quando eles estavam sendo caçados, usavam a corrida para fugir, né? Já a questão do salto, existiam inúmeros obstáculos na natureza que precisavam ser ultrapassados, então eles usavam bastante. A questão do lançamento, do arremesso, era necessário criar armas para caçar, né, para se defender. Então, eles pegavam pedras e lançavam, ou então criavam lanças mesmo, pontudas para poder lançar e caçar, e assim eles tinham essas três habilidades, de correr, de saltar e lançar. Com o passar do tempo, aula de educação física vai ser só. Ô, João Pedro, com relação à aula presencial, a gente não tem como saber ainda, porque a gente depende dos decretos municipais. O governo autorizou a aula até o 9º ano, no estado do Ceará. Porém, cada prefeitura é que sabe como está a situação dos seus hospitais, né, dos leitos de UTI e tudo com relação ao Covid. Então, cada prefeitura tem que pode definir até qual série vai começar, não vai. Por exemplo, nas nossas escolas particulares já voltaram as aulas até o 5º ano, mas nas escolas públicas não. Ainda não voltaram, porque a estrutura sinceramente, não deu ainda para voltar. Então, assim, eu acredito que vai demorar um pouco mais ainda. eu prefiro ir para a escola e ficar 11 horas lá. Preferir ir para a escola? Agora ficou mais chato. Eu Eu precisava lá acredito que, estudar legal, agora ficou muito tédio. eu O acredito que bom de eu todos ir para a escola é nós, porque ela é aqui do lado. eu acredito que todos nós iríamos preferir estar na escola, né? Mas a gente tem que ter paciência, tá, gente? Temos que aguentar um pouquinho mais aí a paciência da gente. De uma coisa eu posso dizer a vocês, vocês estão tendo aula, vocês não estão se prejudicando tanto como muitas outras crianças que não têm o mesmo acesso que vocês, tá? Então, tenham gratidão com relação a isso. Vocês estão tendo a oportunidade de continuar o desenvolvimento de vocês correto. Vai ter muita gente que vai praticamente perder um ano, e aí vai ter que estudar de novo. Tipo, tem muita gente que era para ter estudado o 6º ano esse ano, e que não vai dar, vai ter que repetir o 6º ano. Tem muitas escolas que não estão funcionando, né? Graças a Deus as nossas escolas estão mesmo que no ensino remoto, estão funcionando. Vamos lá, gente. Imagina um homem primitivo que desenvolveu aquelas 3 habilidades: correr, lançar e saltar. Depois de um tempo, eles já tinham descoberto a agricultura, já começaram a viver em civilizações, e aí foi que começaram, então, a parar de utilizar tanto esses movimentos básicos. Só que o corpo deles começava a sentir a falta desses movimentos. E aí, então, o homem primitivo foi desenvolvendo a, a capacidade de reproduzir esses exercícios apenas para cuidar do próprio corpo. Então, se antes eu corria para caçar ou para fugir, e agora eu não preciso mais porque eu já tenho meus animais domésticos, porque eu já cultivo meu alimento, eu vou. Só um minuto, gente.
Gente, é o problema do home office. Ai, ai. É um condomínio, né? Aí na casa da frente pediram água, aí chegou o entregador, mas o cachorro começou a fazer zoado. Complicado. Então, o homem primitivo, que não era mais primitivo, passou a ser civilizado, ele se via na necessidade de reproduzir esses movimentos como uma forma de se exercitar. E aí chegou ao ponto de ele começar a usar aqueles exercícios competindo com outras pessoas. Ah, se eu sou bom na corrida, eu corria muito na minha era primitiva, mas agora o ser humano não precisa mais correr, mas eu gosto de correr para me exercitar. Beleza. Eu encontrei outra pessoa que gosta de correr, então por que não ver quem é o mais rápido? Vamos disputar uma corrida daqui até o Rio, aí a gente vai correr até eu chegar no Rio. Entendeu? Começou a fazer isso, começaram a fazer competições usando a corrida, usando o salto e usando o lançamento. E foi a partir daí que surgiu os Jogos Olímpicos. Foi a partir de uma competição de corrida de aproximadamente 200 metros, em que Coroebus foi o campeão, foi o vencedor dessa primeira corrida oficial. E a partir daí surgiu lá na cidade de Olímpia, na Grécia, os Jogos Olímpicos, que a gente vai estudar a partir da próxima aula, tá? A gente vai ter nossa avaliação parcial, como eu falei para vocês, vai ser bem tranquilo, você vai ter como até pesquisar, ó. Lembra as pesquisas que vocês já fizeram no caderno? Tentem lembrar comigo aí o que vocês já pesquisaram no caderno. A gente já fez As provas oficiais. as As provas oficiais, As provas provas combinadas. O heptatlo, o decatlo. Mas lá para trás tem mais pesquisa também que eu passei. negócio de luta também. Significado da palavra atletismo. Significado da palavra atletismo, né, que puxa um pouquinho da origem, depois as provas oficiais, depois as provas combinadas. Olha aí. Só nisso aí já tem várias pesquisas. Os elementos Dentro daí, base do atletismo. Professor, tem também educação física, exercício Elementos físico e bases, atividade elementos física. bases do atletismo. Pronto. Ó, dentro disso aí que vocês falaram, já tem algumas questões que você vai, por exemplo, só poder pegar o caderno e responder, certo? Bem tranquilo. A prova é quase que pesquisada, tá? Essa prova parcial ela é bem realmente tranquila. É como se você tivesse que fazer um trabalho em que você vai ter que escrever na folha de papel ao máximo. Ao invés de fazer isso, você vai escrever na própria questão, no formulário, certo? Entendido, gente? Eu não quero ninguém nervoso Sim. na prova parcial, não, porque ela vai ser tranquila, certo? Beleza. Atenção, gente, ó, Passado. eu tenho pouco tempo aqui de aula com vocês, eu vou pedir que vocês botem nome completo no bate-papo a partir de agora, tá? Vai ser nossa frequência do dia, nome completo no bate-papo. O título travou um pouquinho pra mim. Vamos lá, pessoal, nome completo no bate-papo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que o meu nome é o maior nome de todos da sala. Teu nome é o maior? Cadê teu nome que eu não tô nem vendo? Eu acho que você é o maior de todos da sala. Lívia Porque eu Catarina tamanho Deodato do do nome. Nascimento. Ó, mas ó, Isso. 4 nomes. A gente tem, ó, Mirelle, Jéssica, Salles, Carvalho. Aí ela botou manhã, porque ela é da turma da manhã, né? Ele botar meu nome completo, Pensei que eram mas eu 5 botei nomes. meus dois meu nome, depois botou foi meu e-mail. João Pedro, é nome completo. Tá certo. Ricardo Nascimento, botou. Aí já botaram tarde aqui. Tarde não precisa, tá, gente? Não precisa estar botando manhã ou tarde. Eu consigo identificar. É isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. A gente vai se encontrar, então, na próxima aula. É só prova, tá bom? Na próxima aula é só prova. Na aula seguinte é que a gente vai começar a falar sobre